Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira agora os principais destaques de hoje. Conselho Nacional de Justiça promove neste mês de maio um mutirão por todo o Brasil para emitir o registro civil aos mais de 2.700.000 pessoas que hoje não têm nenhum documento. Fundação Getúlio Vargas aponta que fatores como idade, condições socioeconômicas e falta de atividade física podem estar ligados à obesidade no Brasil. Localizado na maior área verde de Dubai, a cidade dos Emirados Árabes inaugurou um parque de 20 mil metros quadrados que promete oferecer uma experiência bem diferente aos visitantes. Um dado comprovou que o setor da educação passa por dificuldades no Brasil. Uma auditoria dos tribunais de contas do país identificou que mais de 1.000 escolas não têm condições adequadas para receber os estudantes. As unidades foram escolhidas a partir de indicativos negativos do censo escolar do ano passado. Entre os dias 24 e 26 deste mês, 1.082 escolas públicas estaduais e municipais localizadas em 537 municípios de todos os estados e do Distrito Federal foram fiscalizadas por auditores de 32 tribunais de contas, que levaram em consideração aproximadamente 200 itens de infraestrutura e identificaram problemas como janelas, ventiladores e móveis quebrados. Os dados mostraram que 31% das escolas visitadas não possuem coleta de esgoto, 89% não possuem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros com prazo válido, quase 90% não têm hidratantes e mais da metade delas não tem biblioteca, sala de leitura, laboratório ou sala de informática, sem contar que 57% não tem câmeras, 85% não tem botão de pânico ou equipamento semelhante e 53% tem algum tipo de fragilidade na entrada da escola. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, é preciso maior efetividade na aplicação dos recursos. O Tribunal de Contas do município liberou a compra de 20 mil câmeras com sistema de reconhecimento facial para serem instaladas nas ruas do centro de São Paulo. O projeto estava suspenso desde dezembro do ano passado pelo próprio TCM e agora o prefeito Ricardo Nunes poderá pôr em prática uma de suas apostas para enfrentar o consumo e tráfico de drogas na Cracolândia e reduzir a sensação de insegurança na região central da cidade, alvo de críticas recentes por causa da aparente situação de abandono. As imagens captadas pelo programa Smart Sampa permitirão a integração de diversos órgãos, como Guarda Civil Metropolitana, CET, Defesa Civil e SAMU. A Prefeitura defende que este projeto dará maior agilidade e eficácia ao atendimento de eventuais ocorrências. Agora, a gestão municipal deve ajustar o texto para seguir as recomendações do tribunal para dar seguimento ao projeto. Em nota, afirmou que a primeira versão da plataforma, com 200 novas câmeras, serão implantadas 2 meses após a assinatura do contrato. Além das 20 mil câmeras que serão adquiridas, podendo chegar a 40 mil no total, o programa de monitoramento pode integrar 10 mil câmeras de moradores da cidade que concordem com a concessão de imagens e outras 10 mil de concessionárias. Pela proposta, a central do Smart Sampa ficará na sede da Prefeitura e poderá ser transferida para o Palácio dos Correios, caso avance uma concessão debatida entre o governo federal e a administração municipal. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma que inseriu uma política de segurança da informação e um relatório de impacto de proteção de dados no edital, que foi uma das preocupações apontadas por entidades da sociedade civil e órgãos como a Defensoria Pública do Estado. A Prefeitura disse em ofício que as informações para identificar desaparecidos, procurados e foragidos seriam importadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Segurança Pública Paulista.
As câmeras devem se somar aos esforços da Prefeitura e do governo para revitalizar o centro da cidade e será uma das frentes de ação para combater o consumo de drogas na Cracolândia. Neste mês de maio, o Conselho Nacional de Justiça vai promover um mutirão por todo o Brasil para emitir o registro civil aos mais de 2.700.000 pessoas que hoje não têm nenhum documento. A prioridade será para pessoas em situação de rua que dependem de um documento para ter acesso a direitos básicos, como programas assistenciais, matrículas em escolas públicas e atendimento no Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, a população em situação de rua no Brasil aumentou 211% em 2022, na comparação com 2021, e que há no país mais de 230 mil pessoas nessa condição. Mas a campanha A Primeira Semana Nacional de Registro Civil, Registre-se, também tem como alvo populações socialmente vulneráveis, como os povos indígenas, ribeirinhos, refugiados e população carcerária. Criado neste ano pela Corregedoria Nacional de Justiça, um dos bancos do CNJ, o mutirão deve se repetir ao menos uma vez por ano. Para que a iniciativa alcance esse público-alvo, o CNJ tem mobilizado instituições e pessoas que já trabalham com essa temática, como a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e demais associações de registradores civis para viabilizar a certidão de nascimento. Defensorias públicas e o Ministério Público também são parceiros da iniciativa, auxiliando na presença de registradores em praças públicas, por exemplo. Tanto a fiscalização do trabalho como os resultados finais ficarão a cargo das corregedorias gerais dos tribunais de cada estado. A Agência Internacional de Energia anunciou que a venda de veículos elétricos manteve o crescimento este ano. E a expectativa é de que, em breve, a cada 5 carros comercializados no mundo, 1 seja elétrico. O mercado de veículos elétricos segue em franca expansão. Nesta quarta-feira, a Agência Internacional de Energia confirmou que as vendas mantiveram um crescimento explosivo este ano e devem alcançar a marca de quase 1 em cada 5 carros comercializados no mundo. A agência destacou que a rápida eletrificação do transporte terrestre terá grandes consequências para a indústria de energia, porque eliminará a necessidade de 5 bilhões de barris diários de petróleo até o final da década. O consumo mundial de petróleo é de cerca de 100 milhões de barris por dia atualmente. A agência destacou em seu relatório anual sobre carros elétricos que as vendas destes veículos devem subir 35% em 2023, com a marca de 14 milhões de unidades. O número representará uma participação de mercado de 18% contra de 4% em 2020. As vendas de carros elétricos se concentram principalmente em 3 mercados: China, Europa e Estados Unidos. O gigante asiático está na liderança, com 60% das vendas mundiais de carros elétricos em 2022. Com uma frequência relativamente grande, diversos estudos são voltados à saúde humana. E não seria diferente com esse novo levantamento. Foi descoberto que menos de meia hora por dia na sauna auxilia no bem-estar do nosso coração. Um estudo realizado pela Universidade Brigham Young, em Utah, nos Estados Unidos, mostrou que a sauna, utilizada por pelo menos 19 minutos por dia, reduz a pressão arterial em pessoas de meia idade. A hipertensão pode levar a sérios problemas de saúde, como doenças cardíacas e acidentes vascular cerebral, problemas oculares e doenças renais. Além disso, a hipertensão também pode danificar as artérias, restringindo o fluxo sanguíneo e o oxigênio para o coração. E é exatamente nessa etapa que a sauna entra, já que ela é um tipo de terapia de calor passiva que cresceu em popularidade como uma forma de melhorar a saúde cardiovascular em geral. O estudo mostrou que as pessoas que usam a sauna com frequência têm menos probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares do que aquelas que não.
Para alcançar esses resultados, os pesquisadores estudaram 10 homens e mulheres com idades entre 18 e 30 anos e 8 homens e mulheres com idades entre 50 e 64 anos. Os participantes foram submetidos a 40 minutos de exposição à sauna, divididos em sessões de 20 minutos a 80 graus Celsius. O resultado se deu porque, mesmo com essa exposição, nenhum efeito adverso foi observado entre os participantes. O estudo da Universidade Norte-Americana também revelou que seu método específico de sauna reduziu a temperatura central do corpo mais do que os métodos usados em estudos anteriores. As dores crônicas sem diagnóstico preciso já atingem 37% da população brasileira. É cada vez maior o número de pessoas que convivem diariamente com problemas que podem ser tratados com modernas técnicas de fisioterapia. Enxaqueca, escoliose, hérnia de disco, torções. Muitas são as dores que atingem o ser humano ao longo da vida. Todo mundo conhece alguém que já sofreu ou padece de alguns desses males. Dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor revelam que ao menos 60 milhões de pessoas relatam sentir dor de forma crônica, como a popular dor nas costas, responsável por mais de 10% dos afastamentos do trabalho e pedidos de entrada no benefício do INSS. A Organização Mundial da Saúde indica que 80% dos adultos irão sofrer pelo menos uma crise aguda de dor nas costas durante a vida. O tratamento pode ser um desafio. Muitas vezes o paciente passa anos em busca de medicamentos e soluções até descobrir a causa do problema. Eu conversei com 2 pessoas de uma mesma família da zona leste de São Paulo, que convivem diariamente com dores crônicas. Elas compartilharam as suas experiências, dificuldades e rotinas com as quais são obrigadas a conviver em função das limitações impostas pelos males que sofrem. A Marilise enfrenta enxaqueca e a fibromialgia há alguns anos, o que prejudica as atividades de seu dia a dia. Faz 5 anos, que eu fui me deparando com essas dores. Começou no ombro esquerdo, começou a atingir os meus cotovelos. Eu punha a mão e eu sentia aquele dolorido. Então eu comecei a tomar analgésico, e foi o que foi amenizando, não tirando a dor. O que eu fiz? Eu falei, não está normal, porque o que acontecia? Eu já não estava conseguindo fazer meus trabalhos direito, a minha memória começou a falhar, O cansaço estampado no meu rosto, mesmo eu indo dormir, eu ia dormir cansada e acordava cansada. Enxaqueca é desde os meus 20 anos. Eu fiz tudo quanto é tipo de exame. Eu fiz densitometria óssea, eu fiz eletroencefalograma, eu fiz de tudo. Era de ficar assim 1 semana deitada na cama, com aquelas viseiras nos meus olhos. Eu não conseguia comer. Para minimizar as dores que sente, a Marilise já criou ao longo dos anos uma rotina. Sentar, relaxar um pouco, entendeu? E para depois dar continuidade. Já o Pedro Vitor, genro da Marilise, sofre com disfunção temporomandibular, ou simplesmente DTM, que ele mesmo explica o que é. A DTM, que é a disfunção temporomandibular, é um problema que dá numa articulação chamada articulação temporomandibular, que é uma articulação bem pequenininha, que fica mais ou menos aqui, ela é responsável pelo esse movimento de abrir e fechar a boca. Em dor eu convivo, acho que desde os 10 anos de idade, mas eu só fui descobrir a existência dessa articulação faz pouco tempo, cerca de 5, 6 anos. Eu passei por vários profissionais, desde clínico geral até neurologista, enfim. Eu só consegui uma solução mesmo quando eu passei, pelo incrível que pareça, no dentista. Com o tempo, o Pedro Vitor também desenvolveu técnicas para tentar diminuir os efeitos negativos da DTM. Ela chega do nada. Às vezes eu posso estar falando, sentir um estalo e a dor começa a doer, já começa a ficar aguda. O que eu faço é parar tudo que eu tô fazendo, pegar uma bolsa de água quente, tomar um analgésico e esperar ela passar. Tanto a Marilise quanto o Pedro Vitor só conseguiram um pouco de alívio com a ajuda dos médicos. Uma especialista explica as origens das dores crônicas. Que eu sinto a semana inteira, que eu sinto o mês inteiro, ou que ela vai intensificando em alguns momentos, ela acaba piorando, intensificando, e começa a ter uso de automedicação, sem ter ninguém prescrevendo algo, e a pessoa
mascara aquela dor, e aí ela aparece de novo, e às vezes ela aparece numa intensidade maior, e aí ficar mascarando ela acaba sendo bem complicado. Valquíria Fernandes faz um alerta para o impacto econômico das dores crônicas no mundo corporativo. A dor crônica, ela pode sim afastar uma pessoa do trabalho, vai depender muito da função ocupacional dessa pessoa, o que ela realmente trabalha, se exige determinado movimento e que gerou, que está acometido por essa dor crônica. E por isso que é importante a gente focar muito em prevenção de dores crônicas. A fisioterapeuta fala de algumas medidas preventivas para diminuir os sintomas das dores crônicas. Ter um sono de qualidade. Então não adianta ser um sono só em quantidade, tem que ser um sono de qualidade. Então a gente tem que dormir no mínimo de 7 a 8 horas por noite. O sedentarismo é uma coisa que a gente não pode aceitar uma pessoa não fazer exercício hoje. Todas as pesquisas no mundo hoje para dores crônicas provam que a pessoa precisa fazer um exercício. Alimentação é uma questão de ter bons hábitos, de cuidar realmente, de evitar alimentos que podem gerar uma inflamação maior da mucosa do intestino, porque isso altera a imunidade também, e isso facilita essas dores crônicas estarem aparecendo. Então, e aí entra uma questão da saúde mental também, né? Quando a gente está falando de trabalhos que eu tenho uma intensidade de estresse muito grande, isso acaba cometendo também. A artrite tem como característica um processo inflamatório que pode atingir uma ou mais articulações do corpo. Apesar de existir mais de um tipo, a mais comum, chamada de reumatoide, causa inchaço e dor. Uma das principais queixas para quem já passou dos 50 anos. O passar dos anos pode vir acompanhado de dores em tarefas que antes eram fáceis de executar. Correr, jogar bola, agachar... movimentos que podem deixar partes do corpo doloridas por dias. Tempo suficiente para acender o alerta de um diagnóstico considerado até comum por muitas pessoas, como se fosse inevitável, o que é discordado por especialistas de fisiologia dos Estados Unidos. Eles caracterizam a artrite como um termo que abrange mais de 100 tipos de condições inflamatórias das articulações, cada uma das quais pode surgir por razões diferentes, sendo que muitas delas pouco têm a ver com a idade da pessoa, diferente da artrose, que é o desgaste da cartilagem articular e alterações ósseas. No caso da artrite, ela é mais comum entre pessoas que têm histórico familiar ou que apresentam determinadas condições crônicas, como obesidade, doença cardíaca ou diabetes. No estudo feito pela Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para algumas pessoas, a dor nas juntas limita sua atividade física à medida que envelhecem. Mas em outras, a dor pode nem existir. Por isso, cada pessoa precisa desenvolver seu próprio plano para se conservar saudável e funcional com a ajuda do seu médico. Para a maioria das pessoas, a prevenção da artrite na terceira idade deve começar a ser feita muitos anos antes dela virar um problema. Ou seja, durante a prática de esportes ou exercícios físicos, por exemplo, caso alguma lesão aconteça, deve ser cuidada adequadamente para se recuperar e evitar sequelas. Foi apontado que fortalecer músculos como o quadríceps e os grupos de músculos que envolvem a região posterior da coxa e do quadril ajuda a dar suporte às articulações, que de alguma forma podem sofrer impactos constantes. Caso a pessoa não seja adepta da prática regular de exercícios, a melhor maneira de reduzir o risco de desenvolver artrite a longo prazo é encontrar maneiras de ter um estilo de vida ativo e saudável. Fatores como idade, condições socioeconômicas e falta de atividade física podem estar ligados à obesidade no Brasil. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, de cada 10 brasileiros, 6 estão com sobrepeso. A pesquisa mais recente da FGV realizou uma projeção sobre a evolução da obesidade no país. E foi constatado que, caso a doença permaneça com a taxa de crescimento atual, vai atingir 24,5% da população em 2030. Nesse cenário, algumas parcelas da sociedade são mais vulneráveis.
Utilizando dados da Pesquisa Nacional em Saúde e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, apesar de associarem a obesidade ao consumo de determinados alimentos, a pesquisa indicou esse fator como pouco relevante, mas que o estilo de vida, modo de trabalho e o local onde mora aumentam a probabilidade de excesso de peso. Por exemplo, foi constatado que há um desequilíbrio entre consumo e gasto calórico nas populações de baixa renda, já que alguns motivos apontam para uma vulnerabilidade maior nessa parcela da sociedade, com acesso a alimentos mais baratos e pobres em nutrientes com alta densidade calórica. Ao mesmo tempo em que a baixa escolaridade limita também o acesso a informações nutricionais, impactando nos hábitos alimentares dessa população. Com relação à obesidade infantil, ela está bastante associada à prevalência da doença ao longo de toda a vida de uma pessoa. Há indícios de que os hormônios presentes no leite materno contribuem para a saciedade do bebê e que essa pode ser uma estratégia para diminuir riscos de doenças crônicas, como a própria obesidade. Ou seja, a interrupção precoce do aleitamento materno e o modo de vida associado a meios de transportes, somado a um elevado viés de sedentarismo, são algumas das causas multidimensionais que contribuem para a obesidade infantil. Outro fator que pode ser apontado para o desenvolvimento de uma doença crônica é o envelhecimento. Porém, uma vez que a doença é estabelecida na juventude, fica muito difícil reverter o quadro até a vida adulta. O estudo ainda apontou uma maior prevalência da obesidade entre mulheres, apesar da prevalência de sobrepeso ser maior entre os homens. Porém, a FGV destaca que entre mulheres não costuma ser tão grande quanto em homens, já que o aumento de peso no público masculino é ligado à região do abdômen e à possibilidade de doenças cardiovasculares. Por isso, existem outros fatores que podem também estar relacionados à obesidade, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, por exemplo, que podem ser 2 vezes maior em pessoas obesas. Além de doenças respiratórias, como asma ou bronquite, e condições relacionadas à mobilidade, como artrite e problemas na coluna ou nas costas. Para minimizar esse cenário, a FGV apontou que o consumo de leguminosas, como feijão e ervilha, e de oleaginosas, como amendoim e castanhas, está associado a menores chances de ganho de peso. A ingestão do clássico arroz e feijão não traz riscos. Já o churrasco está associado a efeitos gritantes para o excesso de peso e a obesidade, principalmente quando ligado à falta de prática de exercícios e ao consumo de bebida alcoólica. Em vez do uso do agrotóxico para acabar com os bichos que atacam as plantações, no caso do cultivo de alimentos orgânicos, são usados insetos, fungos e bactérias. E o que esses bichinhos têm a ver com os alimentos orgânicos? Eles atuam nas plantações comendo outros seres vivos que provocam doenças nas lavouras. Essa reprodução da cadeia alimentar é chamada de controle biológico, um sistema que é usado na agricultura orgânica no lugar dos agrotóxicos, que são produtos químicos proibidos nesse tipo de cultivo. A agricultura orgânica é feita em grande parte em pequenas propriedades familiares. É muito diferente das grandes lavouras de soja, por exemplo, que geram uma enorme quantidade de alimentos com o estímulo de grãos geneticamente modificados para serem mais produtivos e resistentes a doenças. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, publicou uma cartilha que ajuda a reconhecer as principais pragas da mandioca, como insetos e ácaros, que prejudicam a produção. O manual também ensina como fazer armadilhas e mostra os principais inimigos naturais desses insetos. A identificação de um aquecimento rápido e recente dos oceanos do mundo tem deixado cientistas preocupados. Eles não entendem exatamente por que isso está acontecendo. De acordo com o estudo divulgado este mês, eles temem que, combinado com outros eventos climáticos, a temperatura mundial possa atingir um novo patamar preocupante até o fim do próximo ano.
Oceanos mais quentes podem provocar a morte da vida marinha, levar às condições climáticas mais extremas, elevar o nível do mar e reduzir a absorção de gases de efeito estufa, que aquece o planeta. Nos últimos 15 anos, o calor acumulado na Terra aumentou em 50%, com a maior parte do excesso indo para os oceanos. Isso tem apresentado consequências. A temperatura geral dos oceanos atingiu um novo recorde em abril deste ano. Em março, as temperaturas da superfície do mar na costa leste da América do Norte chegaram a ser 13,8 graus Celsius, mais altas do que a média de 30 anos entre 1981 e 2011. Arqueólogos anunciaram a descoberta de uma múmia pré-inca entre 800 e 1.200 anos em perfeitas condições em um antigo centro urbano de bairro nos arredores de Lima, capital do Peru. Trata-se de um adolescente de 12 ou 13 anos com 1,30 m de altura. Não foi possível definir o sexo e os restos mortais da jovem múmia datam da era pré-inca, podendo ter entre 800 e 1.200 anos. A múmia foi encontrada no sítio arqueológico Cajamarquilla, em uma estrutura funerária de 2 metros de profundidade coberta por uma grande pedra de barro. O adolescente era provavelmente um habitante da cultura Istma, que existia há cerca de 900 anos antes de ser absorvida pelo Império Inca no século XV. Segundo arqueólogos da Universidade de São Marcos, a areia grossa da região, com alto teor de sais, teria gerado um processo de mumificação natural, que permitiu que os braços, antebraços e ambas as pernas conservassem restos de pele. A cabeça está separada do corpo e tem tufos de cabelo. A mandíbula ainda possui parte dos dentes. Cajamarquilla era um centro urbano onde se desenvolviam funções administrativas e residenciais. O local é considerado uma cidade de barro pré-hispânica, que pode ter abrigado entre 10 mil e 20 mil pessoas em uma área de 167 hectares. Muitas pessoas já devem ter assistido a um filme de ficção onde a pessoa chega em casa e, com um simples comando de voz, aciona vários aparelhos elétricos. Faz tempo que isso deixou de ser fantasia. Amanda chegou. É apenas com o comando da voz que a arquiteta Amanda liga tudo ao entrar no escritório. E esse cenário é possível graças à automação de ambientes. Hoje em dia, cada vez mais, as casas estão se tornando inteligentes, a gente fala. Então, a gente está trazendo essa parte da automação. Hoje em dia, dentro da nossa empresa, a gente utiliza muito em questão de não esquecer uma luz ligada, ar-condicionado. Então, a automação, ela cuida de tudo isso pra gente. Até a questão de chave, a nossa porta, ela se abre pelo celular, pelo comando que no celular a gente consegue abrir a nossa porta. Eu não preciso me levantar para ir até lá. Isso nos traz uma autonomia, praticidade e economia também, por questão de sensor. Se um ambiente, ele tá uns 10 minutos sozinho, você que vai programar isso, ou 15, 20, né, que for da rotina de vocês, você coloca, ele se desliga o que tiver automatizado, que nem televisão, ar-condicionado, iluminação. Então, isso te traz uma economia na parte elétrica e também em questão de praticidade. Falar de automação deixou de ser conversa do futuro. Já pensou em entrar na sua casa ou empresa sem precisar de chave, utilizando apenas um aplicativo de celular? Pois é, esta realidade já existe aqui em Dourados, em várias residências, e traz conforto e praticidade aos moradores. Aqui no escritório da Amanda, cada ambiente tem uma intervenção, como acender ou apagar as luzes, fechar as cortinas, ou até mesmo ligar a fonte do jardim de inverno. E qualquer espaço pode ser automatizado. Esta casa, por exemplo, que ainda está em obra, já está com os cabos todos passados para garantir a automatização dos ambientes. É legal, desde o início de um projeto, você está fazendo o projeto da automação, que eles falam que é o projeto da sua casa inteligente, você deixar tudo programado, cabos passados. Então, não que você já vai ter de imediato, mas você deixa tudo pronto para um futuro, você deixar a sua casa toda inteligente. Mas muito além de oferecer conforto, essa tecnologia também incide na sustentabilidade. E este assunto foi tema para a publicação de um livro internacional assinados por professores do país todo, inclusive da Universidade Federal da Grande Dourados. O uso excessivo de energia pode gerar problemas ao meio ambiente. Quando você tem um ambiente com excesso de luz,
você tem a poluição luminosa. E esse excesso de luz, que pode ser percebida nas cidades, né, em alguns espaços, né, é justamente o que vai provocar algum impacto sobre a vida e sobre o meio ambiente. O professor Eduardo, que assina um capítulo do livro, explica que o uso de tecnologias para o consumo de energia inteligente diminui a poluição luminosa, reduz custos de produção e traz qualidade de vida a todos. Usando luzes de menor consumo, por exemplo, lâmpadas, né, luzes LEDs, que são dispositivos eletrônicos, dispositivos com sensor de presença, que enquanto você não está ocupando aquele espaço, eles possam reduzir a luminosidade ou até apagar, no caso, a fonte luminosa daquele espaço, né? Integrar esses dispositivos, você pode ter um app, por exemplo, no seu celular, que você esqueceu a sua lâmpada ligada ou a sua luminosidade da sua casa. Você pode, então, usando esses dispositivos, né, ou sistemas inteligentes, fazer o controle do seu consumo de energia e também da luminosidade que esses espaços estão submetidos. Tubos de creme dental foram usados na construção de casas na favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. O projeto é uma parceria da Colgate com a ONG Gerando Falcões e tem o objetivo de desenvolver moradia sustentável para pessoas em vulnerabilidade. A ação, batizada de O Poder do Sorriso, tem o objetivo de ajudar famílias em situação financeira complicada, que vivem em abrigos feitos de lona, plástico ou papelão. Para a construção das moradias foram utilizadas 7 toneladas de embalagens de tubo de pasta de dente reciclados. Esses materiais foram transformados nas paredes dos imóveis. Segundo a Colgate, as residências foram entregues com a parte elétrica e hidráulica completas, permitindo a moradia imediata. Embora iniciativas por moradias dignas sejam essenciais o ano todo, o projeto foca nessa época pré-inverno, para que as famílias possam estar devidamente aquecidas quando o frio chegar. Além das 2 casas já entregues, o projeto espera finalizar outras 4 que estão em fase final de acabamento nas próximas semanas. O projeto é a prova de que a reciclagem pode ser usada como uma ferramenta social na prática com soluções inovadoras, para interromper ciclos de pobreza na favela. Para um dos idealizadores da ação, o projeto traz sustentabilidade a serviço das pessoas e mostra que a partir da reciclagem é possível construir casas que tenham conforto e qualidade, tanto estética quanto estrutural, para que as famílias tenham direito à moradia digna. A iniciativa também compõe o Favela 3D, digna, digital e desenvolvida, projeto de erradicação da pobreza que está sendo desenvolvida com materiais sustentáveis pela ONG Gerando Falcões, também na Favela Marte, em São José do Rio Preto, em São Paulo, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e em Vergel do Lago, em Maceió. Além de dar um teto para as famílias, o projeto ajuda na diminuição da emissão de gases do efeito estufa, prevenção à poluição de rios e à degradação dos solos, assim como ao estímulo à economia circular. Dubai inaugurou um parque que promete oferecer uma experiência bem diferente aos visitantes. O Dubai Crocodile Park abriga 250 crocodilos do Nilo, uma das maiores espécies do mundo de todas as idades. Os 20 mil metros quadrados também servem de moradia para lagartos, cobras e pássaros e contam com museu, áreas de lazer e aquário. Com o objetivo de oferecer atrações turísticas e, ao mesmo tempo, educar os visitantes e preservar a espécie, o Parque de Crocodilos é o primeiro no Oriente Médio. A atração deveria ter aberto as portas em 2013, mas atrasos na obra e outros problemas provocaram adiamentos. Agora, 10 anos depois, por R$ 130, o visitante pode explorar curiosidades sobre os répteis de vários pontos de vista, de perto ou até mesmo debaixo d'água, e ver diversas exposições, além de atividades interativas. Os crocodilos, conhecidos por estarem entre os maiores predadores da África, têm diferentes idades e ficam em espaços com clima controlado e lagos artificiais. A organização responsável pelo local enfatiza que o parque é dedicado à educação, conscientização e conhecimento sobre os animais
estando totalmente aberto a estudantes que desejam estudar sobre os répteis. O Parque de Crocodilos fica nos arredores do Parque Mushrif, a maior área verde de Dubai. O único grupo de balé clássico do mundo formado por pessoas deficientes visuais fica aqui em São Paulo. É a inclusão aliada à beleza de movimentos de quem adquire condições de conquistar todos os espaços. Concentração, movimentos delicados, força, fluidez, disciplina. O balé é uma das formas de se expressar mais lindas do mundo. A dança promove espetáculos clássicos e cheios de emoção. Ser bailarino é muito mais do que só um compilado de pliés, jeté, frappé, passos que, ao som de uma música clássica, deixam todos os espectadores arrepiados. E quando nós falamos de tudo isso, lembramos, claro, do quanto a dança clássica pode ser benéfica para diversos aspectos da vida. Os benefícios são muitos, né? Porque a dança engloba várias coisas. Tem que pensar um pouco mais rápido, para que o cérebro manda o comando, né, para as articulações, para os membros, para que eles possam ter uma boa desenvoltura. Além disso, ajuda na inclusão e na integração social, principalmente para aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Estando aqui juntos, eles conseguem se comunicar, até marcar outras coisas para sair, ir num cinema, ter mais acessibilidade, porque as pessoas com deficiência são muito introspectivas, né? Se elas não têm um lugar específico que elas possam se encontrar, é muito difícil elas saírem sozinhas. E incluir pessoas com deficiência na dança foi um dos grandes desafios que uma bailarina e fisioterapeuta conseguiu, digamos que, resolver em 1995. O método Fernanda Bianchini já teve mais de 3.000 alunos e atualmente tem o único grupo formado apenas por deficientes visuais no mundo. Fato é que incluir essas pessoas em atividades como o balé pode ajudar muito para que elas se sintam parte do grupo e tenham uma vida bem mais feliz. Esse é um dos grupos de balé inclusivo. Quase todos os integrantes são deficientes visuais. Mas se eu não te contasse, você nem saberia, não é mesmo? As coreografias são pensadas para atender a todos. Aqui eu comecei a entrar em contato com esse toque, que é um toque quase comunicacional. Então, se eu não consigo identificar a forma de um corpo pela visão, o toque quase que vai substituir essa visualidade do movimento. Aqui o toque ele é utilizado quase como uma comunicação para você conseguir entender aquela figura daquele movimento, já que você não tem a visualidade. E mesmo parecendo que a falta da visão seja o maior desafio, não se engane. As dificuldades que eles têm não são motivadas por isso. A maior dificuldade que eu tenho está sendo superada, que era a questão de memorizar mesmo o que eu tenho que fazer, principalmente na questão dos braços. Mas eu estou conseguindo agora memorizar mais rápido, minha concentração está melhor, inclusive a dança me ajudou muito na concentração também. E é exatamente o que a Gigi disse. Qualquer desafio pode ser superado se você tiver foco no seu objetivo. A dança dá a possibilidade de troca e de expressão, uma verdadeira terapia que não tem restrição. Você só precisa sentir, independente das suas limitações. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!